A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui hoje mais uma vez, desta vez gravando aquilo que prometemos como uma surpresa que teria sido transferida ontem para vocês através da nossa live, mas devido a percalços de uma viagem não foi possível e tivemos que transferir para hoje, neste horário. Mas envio para você esta mensagem que, como eu disse, seria uma surpresa e eu adiantei alguma coisa. Em que sentido seria uma surpresa? Uma surpresa no sentido de que não seria uma pregação propriamente dita. Por outro lado, o que está em minhas mãos não é mais do que a narrativa de um sonho, e é exatamente isso. Eu tive um sonho e foi um sonho muito marcante, significativo, eivado de significativos, e quando acordei eu resolvi transformá-lo num ensaio literário e desejei compartilhar, e achei que a melhor oportunidade de compartilhar seria exatamente numa transferência gravada através da nossa live. Portanto, é o que você vai receber hoje. O nosso tempo hoje juntos aqui é o mínimo possível, é o tempo da leitura desta narrativa, deste sonho. E eu chamo a sua atenção para essa narrativa, por mais editada que ela esteja, ela está sendo fiel à realidade de um sonho, que foi sonho literal, sonho de uma noite, e eu vou lê-la exatamente como eu escrevi. Terminada a leitura, eu terei terminado a nossa transmissão de hoje, aguardando você para o nosso próximo estudo de Romanos na sexta-feira. E dei a esse sonho o conteúdo, o título que foi aquilo que me mais se apresentou próprio ao conteúdo dele, e é exatamente esse o título: a cruz e o conteúdo, porque impressionante por sua forma incomum, ele evidentemente transmite uma mensagem independentemente de qualquer esforço que tenhamos ou que façamos para que possamos perceber. Por isso eu peço a sua atenção para a leitura deste ensaio que descreve este sonho como sendo uma realidade. Este é o tema: a cruz e o conteúdo. Esta narrativa é apenas a descrição do sonho de uma noite. Por mais incomum que possa parecer, é só isso mesmo, um sonho, mas tão eivado de significado espiritual que me é forçoso compartilhar. Ela nasceu no início de uma noite num hospital maternidade pública da cidade. Sua mãe, adolescente, mal vestida com roupas que denunciavam sua origem de quase miséria, fora levada em avançado trabalho de parto por transeuntes misericordiosos. E no hospital, a equipe mal conseguiu obter um nome, sem sobrenome, sem paradeiro, pronunciado entre estertores da dor e nada mais. Qualquer coisa parecida com Katsa ou Katiusha. Tarde daquela noite, a mãe conseguiu esgueirar-se para fora do hospital, silenciosamente, sem ser percebida, e ganhou o mundo, deixando-a para trás. Era uma neonata de feições rudes, cabelos ralos, crespos e ruivos, que logo a equipe de assistência definiu: é russa. E estranharam seu vagido, que se assemelhava a um uivo roufenho, tão alto que acordava os demais, espalhados naquele grande salão convertido em enfermaria e berçário. A direção do hospital comunicou o abandono ao conselho tutelar, que, como em situações anteriores, não tinha solução a oferecer. E ela foi ficando por ali, sempre incomodando com seu choro diferente, e pouco a pouco relegada a um abandono assistido pela instituição. Os trâmites comuns na atenção a todos os bebês eram feitos sempre em última instância a ela por profissionais que protelavam com evidente indiferença nas tarefas que a natureza regia: banhar, limpar, aleitar. Foi crescendo sem nome, sempre preterida, sempre cuidada sob suspiros e evidente má vontade. O cabelinho duro, espirrado e loiro crescia arbitrário e rebelde, dificultando escovadas e pouco a pouco sendo esquecido nos cuidados que se impunham por si mesmos. Algumas funcionárias deram-lhe um impiedoso apelido de Coisa. Alguém já alimentou Coisa? Quem deu banho em Coisa hoje? Quando o cabelo duro e espirrado começou a atrapalhar quanto à higiene diária, apareceu uma alma caridosa que lhe fez tranças presas sob lágrimas e gritos ao alto da cabeça.
Cada protesto chorado era interrompido por uma advertência sem cerimônia: fica quieta que está quase acabando. E pronta a tarefa, rendeu-lhe uns risos de algumas mulheres por acharem que o resultado final deixou coisa com mais carinha de coisa. Ela vivia relegada a cantos, naquele grande salão onde lá no fundo, no meio da parede que limitava o espaço, uma cruz de meio metro vazia vigiava dependurada. De vez em quando ela sofria maus tratos dissimulados por conta da impaciência de suas cuidadoras involuntárias. E chorava, o que fazia seu nariz escorrer e sua carinha manter uma aparência suja o dia inteiro. Vez ou outra ela via algumas mulheres, após cuidar dela, visivelmente irritadas, dizendo coisas que ela não tinha capacidade de entender, persignarem-se, olhando para a cruz vazia. Isso atraiu sua atenção para o objeto silencioso ao longe. Certo dia ela estava sentada no chão, olhando ao longe a cruz vazia fixamente, e não ouviu quando a chamaram. Foi puxada por um dos cachos do alto da cabeça. Doeu, e ela gritou, esperneou, e ganhou um tabefe rápido e doído. O pouco que tentava falar dos sons que ouvia no ambiente emudeceu, e ela não mais articulou palavra alguma. Ficava horas sentada, olhando a cruz que tão longe estava, quanto curiosa a fazer sentir-se. Por que aqui? Ali? Por que e para quê? Ninguém mexia naquilo, nem limpava, passava pano ou tocava. Os poucos que a olhavam faziam aqueles gestos esquisitos com a mão, como se a cruz fosse alguém ou algo importante. Era como se a cruz largada na parede fosse mais importante que ela. Mas, tal como ela, apenas ocupava um espaço, sem propósito algum. Decidiram que a criança se tornou esquizoide. A psicóloga da instituição foi chamada a examinar. Querem que você avalie a coisa. Ela já ouvira falar na pequena, mas nunca havia sido solicitada para interagir com ela, e nem espaço havia na agenda para se voluntariar. Sem demanda, sem resposta profissional. Ela até teve de ir, e foi até a menina. E num primeiro contato, viu o olhar indiferente desviar-se, fixar-se mudo em algo distante. O que ela via? Talvez aquela cruz no fundo do salão. Como abordar? Não tem nome. Pensou depressa. Teteia. Olhou a menina e disse: Teteia. Nada. Aproximou-se mais e tentou tocar em seu rosto. A criança reagiu com um resmungo, imitação de choro, encolheu os pequenos ombros e recuou, como que dolorida ou para evitar dor. A psicóloga insistiu, percebeu um instinto de autodefesa e desceu a mão dos cabelos trançados para o rostinho sujo, suavemente, num arremedo de carinho. O recuo foi menos eloquente e o resmungo assumiu um tom de ameaça, como de pequeno rugido de advertência do tipo: pare com isso. As reações denunciavam maus tratos ou tratos desumanos. A psicóloga levantou-se e saiu. Voltou 15 minutos depois, trazendo uma fatia de bolo no guardanapo. Repetiu os gestos de aproximação e, de novo, agora oferecendo o bolo, disse: Teteia, toma, bolo gostoso para você. Tirou um pequeno pedaço e o comeu diante dela. A menina, quase bebê, agarrou depressa a fatia e começou a comer vorazmente, olhando as mãos da psicóloga como se fossem uma ameaça. Fome. A psicóloga saiu, trouxe leite, uma pera e mais bolo. Teteia, tome, gostoso. A menina bebeu o leite, comeu mais bolo e não tocou na pera. A psicóloga tocou de novo em sua face, mordeu a pera e disse: Teteia, tome, pera gostosa. E este foi o primeiro contato. No dia seguinte, a terapeuta agilizou a agenda da manhã e saiu em direção à sua nova paciente. Lá estava ela, carinha suja, sentada ao chão, ao lado do seu berço e olhando a cruz no fundo do salão. Mas viu a psicóloga, olhou com um olhar fugidio em sua direção e se deixou tocar sem se encolher protetivamente.
A terapeuta agora, compadecida, trouxe lanche e uma pequena boneca palhaço que colocou no seu colinho. Tetéia, voltei, vamos brincar. Contou uma historieta enquanto manuseava a bonequinha junto à pequena menina. A história da bonequinha querida, que vivia sozinha, mas era valente. Uma atendente passou, viu a cena e ouviu a psicóloga chamá-la de Tetéia. Riu e se afastou desdenhando. Tetéia? Onde? Não passa de uma pobre diabinha. A terapeuta ouviu. Continuou o trato com a criança e em seguida dirigiu-se à assistente social. Solicitou uma reunião com a equipe responsável pelos cuidados na enfermaria berçária. A reunião foi feita a contragosto da equipe. Teve que ouvir essa equipe, entre advertências, a sentença da psicóloga. Ainda não fiz teste com aquela menina, mas se algo de esquizoide nela há, mas me parece um adereço que a indiferença de algumas profissionais está, se não perpetrando, contribuindo para manter. Essa criança precisa de afeto, de mais humanidade por parte dos seus cuidadores. E é só isso. A equipe se irritou e procurou a direção da casa. O diretor chamou a psicóloga e quis satisfações. A moça explicou o que pôde e discordou do diretor, que disse: a casa não tinha mais o que oferecer, além do que fazia por ela, que o conselho tutelar nada fazia em direção à adoção e o tempo passava sem uma perspectiva de futuro razoável. Pretender que profissionais se comportassem como terapeutas no trato com a menina era uma pretensão teórica sem qualquer possibilidade de bom êxito. Reprovar as profissionais não estaria ajudando a criança em nada. A psicóloga, uma jovem solteira que vivia sozinha, se viu desafiada a tomar uma decisão. Pediu a guarda da pequena ao conselho, com o propósito de assumir uma adoção futura, e a levou para sua casa. Era desafiador, mas por conta da questão tempo para assistir a menina durante o dia. O máximo que conseguiu remediar foi contratar uma diarista para ficar na casa, atenta enquanto ela estivesse ausente. No fim do expediente de cada dia, ela chegava, dirigia-se à criança e tomava seu cargo banhá-la. A menina a aceitava bem, sempre olhando e buscando em suas mãos algum petisco saboroso. Não falava palavra alguma, para exaspero da terapeuta, que a levou a uma fonoaudióloga, que teve sérias dificuldades para estabelecer contato e, por sua vez, nada encontrou que justificasse aquele mutismo que lhe parecia autoimposto. Até ali, o único avanço na comunicação era quando a menina fazia contato visual em resposta ao som do seu novo nome, Tetéia. Na sala da casa da terapeuta, que era cristã, havia uma cruz, também vazia, de tamanho proporcional a um pequeno quadro de parede, coincidentemente da mesma cor marrom da cruz do hospital, aquela que ficava lá ao fundo na parede. Era para a menina como uma tela de TV. A terapeuta resolveu usar isto como meio de comunicação e passou a contar a história da cruz para a pequena todos os dias, enquanto a criança olhava para o objeto como se visse cenas que deviam povoar sua cabecinha à medida que as histórias eram contadas. Foi assim que ficou sabendo que a moldura da parede tinha um nome, cruz, e que tinha um dono, Cristo. A história da cruz foi contada para ela com a mais refinada performance de quem contava uma história de um grande bem. Havia agora alguns elementos na história. A pessoa da cruz, o Cristo e seu amor pelas criancinhas. As criancinhas que ele cuidou quando dormiu na cruz. E um povo mau que não gosta de criancinhas, que fez ele ir morar na cruz e dormir nela. Havia dois tipos de pessoas: as que amavam a cruz e eram boas, e as que tinham medo da cruz e eram más. As pessoas boas gostavam das criancinhas e por isso eram iguais ao Cristo que morou na cruz. Ela passou a aprender estas coisas. Depois ela aprendeu que o Cristo da cruz era bom e dava coisas boas a quem lhe pedia em oração. Passadas semanas, a terapeuta chegava em casa e a pequena olhava para ela, olhava para a cruz e, sem apontar com o dedo, mas apontando com o olhar, dizia: Tetéia. E ela contava mais uma história da cruz. Percebia que os olhinhos brilhavam de entusiasmo e curiosidade.
Então a terapeuta, mãe postiça, resolveu tirar a cruz da parede e colocar ao lado da pequena toda a noite, na hora de dormir, sempre orando em voz alta com ela antes do seu adormecer. Certa manhã, a terapeuta amanheceu febril, muito. O corpo todo doía como se açoitado por varas, e qualquer pequeno movimento produzia mais dores ainda. A febre ardia, dengue. Não teve como cuidar de Tetéia. A diarista lhe deu os medicamentos prescritos, alimentou, cuidou de Tetéia, mas a terapeuta não saiu da cama. Tetéia ficou ao longo do dia perambulando pelo quarto, chegando junto da cama, choramingando, mas sem sair dali. A terapeuta lhe dirigia palavras de carinho e dizia: estou dodói, mas quando curar, vou contar mais histórias da cruz para você. A menina entendia, mas choramingava. No segundo dia, suas queixas se tornaram mais sonoras, inconformadas. A psicóloga, ainda febril, não tinha forças para lhe dar atenção. Depois percebeu um longo intervalo de silêncio na casa após a diarista cumprir seu horário de trabalho. E ficou apreensivo. Chamou com voz rouca e fraca: Tetéia, vem deitar aqui comigo, vem. Nenhuma resposta. Com esforço se levantou e se arrastou pela casa procurando a pequena, e a achou e ficou tomada de surpresa. Lá estava ela, sentadinha na sua cama, a cruz na mão, olhando para uma parede vazia, olhinhos lacrimosos e balbuciando: Tetéia, Cristo cura Tetéia, Cristo cura Tetéia. A terapeuta a abraçou chorando e apenas dizia: ah, meu amor, meu doce amorzinho, Cristo cura Tetéia, sim, Ele cura para você. Acordei chorando, e os conteúdos em lágrimas, e entendi. Damos à cruz vazia o conteúdo que trazemos conosco, conforme nos foi passado. Esta é a mensagem que eu deixo para você nesta noite de segunda-feira. Deus te abençoe, fortaleça e o ajude a olhar mais fixamente para a cruz e o Senhor, que ela nos lembra bem de perto. Obrigado por sua atenção.